O Santos conseguiu um importante resultado quando empatou com o Independiente da Argentina em 0-0 fora de casa pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. O goleiro Vanderlei foi o grande destaque do jogo. Por outro lado, o ataque santista decepcionou, não acertou nenhum chute a gol. Veja como foi. 1, 2, 3, 4 vezes Vanderlei. Torcedor santista, se não fosse ele, o jogo de ontem teria tido uma outra história. O Independiente fez o que pôde. Foi pra cima, pressionou, praticamente não deixou o Santos jogar. Mas o grande problema foi a pontaria. Se existisse um manual explicando como não finalizar a gol, esse jogo de ontem seria um ótimo exemplo. No fim das contas, o empate por 0-0 foi um bom resultado para o Santos, que irá decidir a vaga no Pacaembu já na semana que vem. Que o Peixe consiga ser mais efetivo e que o goleirão Vanderlei esteja tão inspirado quanto foi na noite de ontem. A gente fez um bom jogo hoje, né? Mesmo a gente não finalizando no segundo tempo, mas sabia que ia ser um jogo muito difícil. Agora levamos uma vantagem boa para casa, né? Esperamos que lá possamos nos impor e, se Deus quiser, sair com a vitória. Tivemos uma ou outra situação, mas não foi o suficiente para vencer. Eu creio que não foi uma partida com muitas situações claras de gol, porque foi muito disputado no centro de campo. E quando nós outros nos quedamos com 10, aí sim vamos rogar pelo resultado, que não é de todo o que queríamos. Um empate lá em Brasil com gol nos queda fora, nos deixa fora. E de qualquer forma é um bom resultado. Os mesmos 50 mil aficionados que teriam hoje aqui, em Brasil teremos nós outros, e ali sim pode ser a diferença. A polêmica envolvendo o meio-campista Carlos Sanches foi o principal assunto no desembarque da equipe que retornou à capital paulista nesta tarde. O repórter Adriano Dolfi tem as informações. O Santos comemorou o empate por 0-0 contra o Independiente no estádio de Avejaneda, na Argentina. O técnico Cuca comentou o resultado, já projetando também o jogo de volta, que acontece na próxima terça-feira no estádio do Pacaembu. O resultado dos empates foi o pior que podia acontecer, que é o 0-0, mas uma vitória, qualquer que seja o placar aqui em casa, nos dá a classificação. Então trouxemos para casa, agora ao lado da nossa torcida, o direito de jogar por uma vitória simples, né? O treinador, porém, revelou que conversou com um jornalista argentino antes da partida a respeito de uma possível irregularidade na escalação do volante Carlos Sanches, que estaria suspenso por 3 jogos devido a uma expulsão em 2015 na Copa Sul-Americana, quando ainda atuava pelo River Plate da Argentina. Isso aí não cabe a nós, nosso papel dentro do campo a gente procura fazer, fora de campo é o lado o jurídico aí que tem que ver isso, né? Ontem, quando eu estava entrando no ônibus, eu estava dentro do ônibus, um repórter da Argentina me chamou. Ele me disse, prof, está sendo abordado um tema de Sanches e tal. Eu fui no ônibus, perguntei para o Sanches, você foi expulso? Ele, não, nunca fui expulso da Libertadores e tal. Aí passou um tempo, o Sanches me disse, não, fui expulso na Sul-Americana com um jogo contra o Huracan. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, falou sobre o assunto. Está confiante que o departamento jurídico do Santos vai resolver o assunto junto à Conmebol. E ao fazer o registro, aparece um número de partida que ele possa estar suspenso. E para ele apareceu 0. Então, por isso, nós estamos tranquilos. A decisão política, ela sempre pode existir. Só que o Santos também tem força e nós vamos para os tribunais também. A imprensa argentina divulgou o documento de 2015 confirmando os 3 jogos de punição. A Conmebol também já confirmou que é um documento verdadeiro e que ele tinha esses 3 jogos. Aí o senhor acha que vai para qual aspecto? De interpretação de um sistema que pode ter divulgado uma informação difícil de interpretar? Não, ela vai analisar o caso. Se está zerado, a falha não foi nossa. Essa é a questão, né? Se é que estava zerado, é a palavra do presidente, obviamente. Mas... Não, eu vi esse documento, Celso. Esse documento nós, jornalistas, não temos acesso, mas o Santos já começa a divulgar isso para a imprensa. Não é? O Santos, o clube em questão, vai lá e faz uma consulta do atleta. E nesse documento consta lá, o jogador foi expulso, tal, tinha 3, condição, zerado. Então... Ou seja... Então está respaldado. Está respaldado.
É porque, na verdade, tem uma questão. Já pegado 3 jogos, e aí quando a Conmebol completou, fez lá o centenário, sim, anistiou. Houve uma anistia. Então cortou pela metade as penas. Sim. E aí a questão é a seguinte, quem tinha 3 jogos, cumpre 1,5, como funciona isso? Cumpriria 1 no caso. 1 no caso, e entendeu? Não cumpriu. Então, olha, seria uma grande lambança do Santos, mas a gente está falando de futebol sul-americano, né? A Conmebol, ao invés de facilitar a situação, ela complica, porque é no mínimo lamentável, ou seja, claro. Tem que valer o que está lá no site da entidade. É que aí a gente lembra de outros casos, Portuguesa, sim, né? Aí depende muito da conveniência, da camisa e tudo mais. E eu vou um pouquinho mais além, né? Vocês argentinos aí também são fogo, hein? Vocês também arrumam pelo em ovo. Só por isso, o Santos vai meter uns 4 nesse time aqui no jogo da volta, para acabar com essa frescura. Mas, Garrafa, mas vamos imaginar que fosse o contrário. Fosse o Santos e o Independente tivesse escalado um jogador que não poderia escalar porque tinha que cumprir suspensão. Ia reclamar também, isso faz parte do jogo. Se está no regulamento, um jogador é suspenso, não pode jogar? Não pode jogar, faça chuva, faça sol. Mas no regulamento aí a culpa é de quem? É uma outra história. Só que o Independente, será que não viu a ficha do cara? Não pode. A ficha do cara tá lá. No site da Conmebol, a ficha do cara tá legal. Ele tá apto pra jogar. Mas tá apto, mas não tá apto. Não, tá apto. Não tá. Tá apto. Não tá. Essa a questão. Nessa nova ficha tá apto. Nessa ficha tá. A ficha que vale pro Santos, que é o clube, quando ele vai escalar o jogador, ele consulta. É aí que o Santos se respaldou. Mas aí dá um pano pra manga. Dá um pano, qual é o fato? Se você não acreditar, se você não acreditar no site da entidade, você vai acreditar em quê? Mas aí você... Não, tudo bem. Google. Só que aí, a gente pode... Igual banco, um erro de sistema. E aí você fica 15 dias para resolver uma coisa por causa de um erro. O erro de sistema é culpa do Santos? Não estou entrando... O sistema pertence a quem? A Conmebol. O Santos está isento, eu não estou entrando no mérito, Garrafa, se o Santos está certo ou está errado. Se ele fez uma consulta e está apto para jogar, ok. Imprime, mas por outro lado, se existe um regulamento que o jogador é expulso, tem que cumprir suspensão, ele tem que cumprir suspensão. Então, Independente está certo, o Santos está certo. Porque fez lá uma consulta, está zerado. Mas Independente está certo porque cobra a punição de um jogador que foi suspenso e não cumpriu. Quer dizer, então tem que se apurar por que não cumpriu. Por que está zerado? Por que está zerado? Quem zerou? Qual a situação? O Santos não pode pagar por essa culpa. Se houve se cumpriu, se houve um erro lá no site, o Santos não tem que ver. O jogador cumpriu ou deixou de cumprir. Vale o que está lá, como se fosse o bid. O cara está inscrito, o cara tem condição legal. Existe uma página dentro do site da Conmebol para os clubes, para a visitação dos clubes e consulta dos clubes. É aquilo que vai dar garantia do jogador ou não. Porque senão, tudo bem. Ele não cumpriu, eu vou lá bater na porta da Conmebol. Muito amador. Ô, presidente, o cara pode jogar. Pô, isso tá parecendo um campeonato de várzea. Mas você também pode observar se houve um erro de sistema ou não. Se você sabe que um jogador deveria cumprir um jogo de suspensão, mesmo estando lá zerado, não mandaria o bom senso, de repente, você não escalar? Se você sabe que o jogador foi expulso, que deveria cumprir uma suspensão, quer dizer, então, de repente, vamos imaginar que houve um erro de sistema. Quando você escala porque houve um erro de sistema, você também está correndo um risco de repente, perceber que houve um erro de sistema e o que vale é o fato dele ter uma suspensão para cumprir. Mas entendeu? A suspensão teria que ser nesse jogo ou pode ser em outro jogo? Juridicamente, Celso, então, vale tem que ser no próximo jogo. A Michelle é advogada e é muito melhor para falar nisso sobre a gente. Um documento, alguma coisa, o que vale é o documento. O que vale é o documento. A intenção, a sua preocupação, eu acho correta. É uma preocupação correta. O Santos, mas tem que valer o documento, gente. É um documento que certifica se o atleta tem ou não. Então, se estava nesse documento que o atleta tinha condição de jogo, o Santos está isento. Qualquer outro resultado que aconteça nesse tribunal de penas da Conmebol, que a Conmebol é uma grande bagunça, será uma grande injustiça com o Santos.